Acredito que vocês tenham tido acesso ao material de apoio que eu mandei no Google Sala de Aula. Né? Hoje a gente fecha, pessoal, os recursos no processo civil, a gente fala do último dos recursos, que é justamente os embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário. Essa é a nossa última aula de recursos. A partir da semana que vem, a gente vai fazer aulas sobre execução. Então, a gente vai ter a teoria geral da execução, algo parecido com o que a gente fez na teoria geral dos recursos, né? Conceitos, parte geral, princípios, né? Lógico, aplicáveis à execução, e vamos falar aí na sequência dos cumprimentos de sentença, né? Que é a sistemática de execução do Código de Processo Civil, né? Basicamente, esse vai ser o caminho que a gente deve trilhar até o final do ano. Né? Pode parecer pouco, mas tem muita coisa aí para a gente ver ainda. Tá? Então, eu também vou fazer algo diferente em relação ao que fiz no semestre passado. A minha intenção, se vocês já observaram no material que eu mandei, vão ver que no último slide, ou no penúltimo slide, eu coloquei 6 perguntinhas. Essas perguntinhas vão estar disponíveis para vocês como atividade ao final da aula, a partir das 18 horas. Vai aparecer aí no e-mail de vocês uma atividade referente à aula do dia, né? A aula da semana. Então, hoje vocês vão ter ao final da aula, né? A partir das 18 horas, disponíveis uma atividade. Perguntas simples com respostas simples, vai ensejar um pouco de pesquisa, óbvio, a ideia é essa, mas com respostas curtas, né? E a intenção é que a gente faça isso toda semana, ou seja, toda aula nossa, ao final da aula, a gente vai ter um quiz, é um formulário Google que eu estou criando, né? E essa vai ser, ao final, a avaliação dos trabalhos de vocês. Então, vocês vão ter sempre uma semana, né, para responder essas perguntinhas. Né? Então, é o momento de vocês estudarem, virem a aula, aprofundarem o estudo e já responde o trabalhinho lá e já fica salvo lá no Google Sala de Aula. Né? Então, vocês vão ter, nesse primeiro trabalho, até a próxima sexta-feira, até às 16h30, que é o início da nossa aula, vocês vão ter essa semana inteira para responder lá essas 6 perguntinhas ao final, tá? E essa deve ser a sistemática que a gente vai adotar, né? Sempre que possível, né, estarei fazendo as aulas ao vivo, né? Uma vez ou outra eu não consegui fazer no semestre passado, até por conta de reuniões, etc. Mas farei as aulas ao vivo, meu horário é esse, né? Meu horário de aula, e nos dias que fizer aula ao vivo, farei chamada ao final da aula. Então, avisem a quem não está aqui, teremos frequência ao final das nossas aulas, porque eu preciso também, por determinação institucional, fazer os registros das nossas aulas no portal. É essencial que eu faça isso também, não só eu, como os demais colegas. Tá? Então, já estou deixando avisado aí a todos. No dia que, eventualmente, não houver aula ao vivo, e aí aula gravada, né, nesse dia específico, todos aí não vão ter prejuízo em relação à frequência. Tá? Somente nas aulas ao vivo que eu devo fazer a chamada. Eu acho que essas são as principais mudanças aí que a gente traz para o segundo semestre e já espero de antemão que a gente tenha aí um segundo semestre mais tranquilo, né? O primeiro semestre foi muito aprendizado, muita surpresa, muita coisa nova para todo mundo, para nós professores, para vocês alunos, né? Tava todo mundo aprendendo junto, né? A gente aqui desse lado aprendendo a ser professor no ambiente virtual, né? Não somos talhados para isso, né? Eu já tenho um tempo de docência e minha docência sempre foi presencial, né? Então a gente teve que aprender um pouco de como é que a gente iria se portar nesse ambiente virtual, no que acabou sendo bom de uma certa forma, porque eu acredito que muito do que a gente está fazendo hoje aqui deve permanecer, ainda que voltemos, e devemos voltar sim, né, se Deus quiser, mas ainda que voltemos para o ambiente virtual ou para o ambiente presencial. Muito do que está se fazendo aqui, né, eu pelo menos pretendo levar para
para os anos seguintes aí a utilização do Google Sala de Aula, pelo menos para os trabalhos. Isso aí é fato, né? Organiza muito, me ajuda muito nessa questão de receber trabalho, né? Então, muito provavelmente essas ferramentas tecnológicas vão fazer parte das nossas vidas ainda quando já estivermos de volta às atividades presenciais, né? Mas vamos lá, pessoal. O que eu tenho para falar com vocês hoje é sobre os embargos de divergência. Vamos ver aqui se vocês conseguem enxergar a tela. Estão vendo aí a tela? Já. Estão projetando aí? Tá ok? Beleza. Obrigado, Amanda. Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei, na verdade, o recurso, né, no CPC só está escrito em embargos de divergência. No CPC antigo, existia esse nome mais completo, em recurso especial e extraordinário. A essência do recurso, ela não mudou, né? A essência do recurso, ela não mudou em relação ao Código de 73. Por isso que eu ainda mantenho o nome, que é para trazer uma informação que já me parece que é bastante clara. Eu só vou me valer desses embargos de divergência quando eu estiver diante de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Então, temos como consequência, né, a informação de que embargos de divergência só podem ser manejados perante o STJ ou perante o STF. Né? Essa acho que é a primeira das informações registradas, né? Pois bem, acabei caindo aqui. Todo mundo enxergando novamente a tela? Eu voltei. Voltou? Beleza. Então, vamos lá. Dito isso, eu trago aí para vocês o conceito e a função dos embargos de divergência, né? É um recurso voltado e a finalidade dele é específica, né? É manter a uniformização de jurisprudência no âmbito dos tribunais superiores. Quando eu falei do recurso especial, nós vimos aí que nós temos lá no recurso especial 3 hipóteses de cabimento. E a terceira hipótese de cabimento no recurso especial é justamente aquele recurso especial de dissídio jurisprudencial, quando eu tenho entendimentos diferentes, né, emanados de tribunais diferentes. Né? Então, essa é uma das possibilidades de eu poder manejar o recurso especial. Por que eu estou trazendo essa hipótese do recurso especial? Porque a mutatis mutandi se assemelha muito à finalidade dos embargos de divergência. Óbvio que tem uma peculiaridade. A finalidade dos embargos de divergência é sanar um dissídio, sanar uma divergência dentro do próprio tribunal. É por isso que alguns doutrinadores dizem que os embargos de divergência, eles sanam dissídios de uma forma intramuros, né? Dentro dos muros, dentro do tribunal, enquanto que o recurso especial de divergência jurisprudencial sana uma divergência extramuros, porque ele sana uma divergência entre tribunais diferentes. Então, nessa linha, a função dos embargos de divergência é manter essa uniformidade, essa coerência de interpretação ou de entendimento jurisprudencial acerca de uma matéria. E óbvio que isso pode acontecer e normalmente ocorre em qualquer tribunal que tenha mais de um órgão fracionário, né, com competência idêntica. Então, não é difícil, por exemplo, né, nós aqui no nosso TJ Acre temos 2 câmaras cíveis e não é muito difícil imaginar que, sobre determinada matéria, a primeira Câmara Cível pense diferente da segunda Câmara Cível, considerando que tem desembargadores diferentes, a composição das 2 câmaras são diferentes, e, de repente, as 2 câmaras pensam diferentes, né?
Então, essa divergência ela é normal no âmbito do tribunal, porque os tribunais são normalmente estruturados de uma forma tal a ter vários órgãos colegiados para facilitar a prestação jurisdicional. Vocês imaginem se todos os recursos de um tribunal, vamos pegar o nosso TJ Acre, que tem 12 desembargadores, imaginem se todos os recursos em processo civil tivessem que ser julgados pelo pleno do TJ, né? Um processo que normalmente já demora um certo tempo, iria demorar muito mais, porque para reunir esse pessoal para julgar centenas, milhares de recursos, né? E só pode julgar se for o pleno, imaginem essa situação. Então, como forma, inclusive, de possibilitar um julgamento em tempo razoável, os órgãos, principalmente tribunais, né, falando especialmente dos tribunais, eles se estruturam no que a gente chama de órgãos fracionários. As câmaras cíveis, as câmaras criminais, as turmas, as seções, as cortes especiais dos tribunais. É justamente nesse cenário que você pode ter divergência dentro do próprio tribunal. E tendo essa divergência dentro do próprio tribunal, você tem à sua disposição os embargos de divergência, né? De novo, senhores, para não esquecer, em sede de recurso especial e recurso extraordinário apenas, ou seja, não cabe esse embargo lá no Tribunal de Justiça do Acre, por exemplo, né? Não temos um instrumento similar para os tribunais inferiores, né? Mas eu tenho os embargos de divergência para que eventual dissídio entre órgãos do mesmo tribunal possa ser dirimido, né? Então, de repente, eu perdi, né? Eu fui vencido no meu recurso especial, mas eu achei um entendimento de uma outra turma do STJ que me favorece, e aí eu vou pedir, em linhas gerais, que os embargos, por meio dos embargos de divergência, que seja sanada essa divergência e, para que eu seja beneficiado, que seja dado, ao meu caso concreto, o entendimento dado pela outra turma, a turma, né, que traz o julgado divergente. Basicamente é para isso que se presta, né, tanto no âmbito do STJ como no âmbito do STF. Beleza? Essas são as primeiras linhas que trago a vocês aqui, né? E trago aí já na sequência, são 2 artigos, senhores, tá? Basicamente, né? O 1043 e o 1044. E eu chamo a atenção ali ao caput do 1043, porque ele fala que é embargável o acórdão, já deixa antevendo ali que decisão monocrática não é embargável, né? Em recurso especial extraordinário, é o acórdão de órgão fracionário. Né? Já falei aí há um pouquinho tempo atrás essa expressão, órgão fracionário, né? E os órgãos fracionários, vocês bem já sabem que são aqueles órgãos, né? Deixa eu abrir aqui o chat, né? Se tiverem perguntas, eles vão falando, pessoal. Órgão fracionário nada mais é do que aquelas composições parciais, né? Dentro dos tribunais. Nós temos o plenário, que é o que a gente chama de tribunal pleno, é a reunião de todos os membros daquele tribunal. E óbvio que na própria organização do tribunal, nós temos os chamados órgãos fracionários, ou seja, parte desses membros do tribunal se organizam em colegiados menores e por conta do código de organização desse tribunal, cada um desses órgãos colegiados menores, eles têm competência definida. Então, nós vamos aqui no nosso TJ Acre, para ficar bem claro, nós temos 2 câmaras cíveis, temos uma câmara criminal. Então, vejam, órgãos colegiados compostos por 3 desembargadores, né, cada um desses órgãos com competência definida. Falando das 2 câmaras cíveis, elas têm idêntica competência recursal. Eles julgam os mesmos recursos. Então, você distribui os recursos para 2 câmaras. Com isso, você dá fluidez ao julgamento dos recursos. Eu não preciso juntar os 12 desembargadores do TJ Acre para julgar minha apelação. A minha apelação vai ser julgada por um órgão fracionário, ou a primeira ou a segunda Câmara Cível. É para isso que serve o órgão fracionário, com essa finalidade que eles são criados. Então, se aqui é embargável o acordo de órgão fracionário, os senhores devem saber como é que STJ e STF são estruturados. É dever de casa, inclusive a primeira pergunta fala disso. Né? Eu vou falar do STF, que é bastante singelo, né? Mas o STJ vai ficar
por conta dos senhores aí ao responderem a primeira pergunta do quiz que eu coloquei lá. Eu preciso saber de que forma os tribunais são estruturados, porque eu tenho que saber se eu vou poder embargar ou não a decisão, né? Porque ela tem que vir de um órgão fracionário, como está no caput do 1043. Então, pergunto aos senhores, né? Vocês podem me dizer quantos ministros nós temos no STF? Podem botar aí no chat. Fácil, né? Bora, uma resposta aí. Quantos ministros nós temos no STF? Vou esperar, tá? Uma resposta aqui. 11. Está perguntando, Amanda, tem que tirar essa interrogação que está um ponto. 11 ministros, né? Temos 11 ministros no STF. E no STJ temos quantos? No STJ, senhores, 33. A Érica também perguntando, esse pessoal gosta de perguntar, respondam, é isso aí. Temos 33 ministros, então os plenos desses dois tribunais, né, STF com 11, STJ com 33. Só que é o seguinte, senhores, o STF, vou falar do STF, o STJ, vocês pesquisem, tá? É a primeira das perguntas, tá? O STF, senhores, para quem não sabe, ele é dividido basicamente, né, estruturado basicamente com o pleno, né, o tribunal pleno ou plenário, composto pelos 11 ministros, sob a presidência de um deles, né, com mandato. E também temos 2 órgãos fracionários no STF. Temos 2 turmas, a primeira e a segunda turmas, cada uma dessas turmas formadas por 5 ministros. Então, se eu estou falando aqui de um embargo de divergência em recurso extraordinário, senhores, fica fácil saber porque a primeira turma vai divergir da segunda, né? Ou de um outro órgão, pode ser até do... E aí eu vou deixar a pesquisa também. Será que eu posso suscitar a divergência entre a primeira turma e o pleno do STJ, ou do STF, desculpem, né? Fica essa perguntinha também aí para que verifiquem. Mas, basicamente, fica fácil identificar, né, se eu vou poder embargar, porque ou eu vou ter um julgamento de um recurso extraordinário pela primeira ou pela segunda turma. Só tem 2 turmas, né? Então, essa divergência fica fácil de se verificar. No entanto, no STJ, por termos uma estrutura maior, e lembrando, né, função do STJ constitucionalmente delineada é diferente, né, da função do STF, falamos bem disso quando falamos do recurso especial e do extraordinário, certo? Então, senhores, a ideia qual é? Senhores, só um momento, por favor. Mil perdões, pessoal, tive aqui uma pequena intercorrência, mas vamos lá. Então, no STJ, retomando aqui a questão dos órgãos fracionados, no STJ, temos uma estrutura maior, até por conta da diferença de funções dos 2 tribunais. Então, nós temos 33 desembargadores, e vocês, nos estudos de vocês, vão ver que nós temos uma grande quantidade de órgãos fracionários, diferente do STF, que só tem 2 turmas, né? Então, a primeira das características é que é embargável um acórdão de um órgão fracionário. Mas em que circunstâncias, né? E aí vem os incisos, né?
O inciso 1 coloca que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então, óbvio que quando eu for suscitar divergência em recurso especial, essa divergência tem que ser entre o órgão que julgou o meu recurso especial e um outro órgão do próprio STJ. É o mesmo raciocínio se eu estiver embargando um acórdão em recurso extraordinário. Eu tenho que suscitar uma divergência entre o órgão que julgou o meu recurso extraordinário e o outro órgão do mesmo STF. Então, não há aqui a possibilidade de haver cruzamentos, né, de divergência entre um órgão do STJ com um órgão do STF, ou vice-versa. O saneamento da divergência ela tem que ocorrer dentro do próprio tribunal. Beleza? Tá? E a ideia aqui é que você traga teses jurídicas, né, em que você consiga mostrar, e nesse aspecto também é muito parecido com o recurso especial, que consiga mostrar que eu tenho um acórdão recorrido, que é o que foi julgado no meu caso, né? E eu tenho que trazer o que a gente chama de acórdão paradigma. É o acórdão divergente, né? Que aí a doutrina chama, e a própria legislação, de paradigma. Então, eu tenho que trazer, olha, eu estou recorrendo do acórdão X, mas eu trago como paradigma o acórdão Y, que julgou um caso muito parecido, um caso semelhante ao meu caso, mas, por entender diferente, deu interpretação diferente da lei, sei lá o quê, trouxe como resultado, nesse acórdão paradigma, um julgamento diferente do julgamento que foi dado no meu acórdão. E agora eu quero, né, que a instância recursal, diante dessa divergência, diga qual dos entendimentos deve prevalecer. Se o entendimento que foi dado no meu acórdão, né, que não me ajuda, porque eu já perdi, e se eu estou recorrendo é porque eu ainda continuo vencido, né? Ou o entendimento correto, adequado, é daquele acórdão paradigma, porque esse me beneficia. Se o órgão recursal, que tem a competência recursal, entender que a competência, que o melhor entendimento é o entendimento do acórdão paradigma, eu vou me beneficiar. Se o órgão recursal entender que o melhor entendimento foi o dado no meu processo, vou continuar vencido. E aí, eu trago, então, essa possibilidade de uma revisão desse entendimento por meio desse dissídio, né? O parágrafo 1º diz que eu posso confrontar teses jurídicas contidas em julgamento de recurso e de ações de competência originária. Eu digo isso porque aqui, senhores, né, e lembrando, o que é uma ação de competência originária? É aquela ação que já começa direto no tribunal, por conta, por exemplo, né, da competência por prerrogativa de foro. Então, uma ação que, de repente, já começou no STJ, foi tratada certa matéria no STJ diretamente lá, por conta da competência originária, eu vou poder confrontar a tese que foi decidida no meu recurso especial com um processo em competência originária? Sim. Né? Posso fazer o inverso? Não. Eu só posso usar embargo de divergência quando eu tiver julgamento de recurso especial ou recurso extraordinário. Se a minha ação era uma ação de competência originária, ainda que haja divergência com outro processo de outra turma, eu não vou poder suscitar os embargos, porque a ação de competência originária não é julgada em grau de recurso especial. Só para que a gente lembrar, né? Recurso especial eu só tenho quando estão esgotadas todas as instâncias inferiores. E quando eu tenho uma ação de competência originária, ele já começa direto no tribunal. Então, nesse caso, eu não vou poder me valer dos embargos. Mas, se eu estiver no recurso especial, eu posso confrontar a tese do meu recurso especial com uma tese firmada em um processo de competência originária. O meu paradigma pode ser. É o que diz aqui o parágrafo 1º. Certo? E aí, o que é que pode divergir, né? Senhores, basicamente eu posso suscitar divergência tanto de normas de direito material, da aplicação de normas de direito material, Código Civil, por exemplo,
né, que é a norma de direito material, regulador da conduta, né, as normas de conduta, e também posso suscitar divergência na aplicação de norma de direito processual. Então, a divergência, né, ela não necessariamente precisa estar só no direito material ou só no direito processual. Tá? Posso citar as duas divergências. Se eu estou aqui dando entendimento diverso a uma norma de direito processual, tranquilo. Se aqui eu quero discutir divergência quanto à aplicação de uma norma de direito material, tranquilo, da mesma forma. Tá? Então, a divergência, ela independe se a divergência reside na aplicação de uma norma de direito material ou na aplicação de uma norma de direito processual. Se há divergência entre dois órgãos daquele mesmo tribunal, senhores, eu vou poder me valer dos embargos de divergência. Certo? Agora, o parágrafo 3º, ele traz uma questão bastante interessante. Né? Bom, me parece que já está bastante claro que eu estou aqui tentando uniformizar a jurisprudência dentro do tribunal. Então, eu vou suscitar uma divergência do julgamento do meu recurso contra um julgamento de um outro recurso por um outro órgão daquele mesmo tribunal, STJ ou STF, não é isso? Beleza. O parágrafo 3º traz uma possibilidade que, de repente, você pode ficar pensando, putz, mas é meio estranho, né? O parágrafo 3º introduz, senhores, a possibilidade de eu suscitar divergência do julgamento de um órgão fracionário com outro julgamento do próprio órgão. Professor, mas pode haver julgamentos diferentes vindos do mesmo órgão fracionário? A resposta é sim. E para que eu consiga me valer do recurso de embargo, de divergência, senhores, o parágrafo 3º do 1043, ele pede um requisito, desde que tenha havido entre o julgamento do primeiro acórdão, que seria o acórdão paradigma, e o acórdão atual, tenha havido mudança na composição daquele órgão fracionário em mais da metade de seus membros. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, no STF, que temos 2 turmas, cada turma com 5 ministros. Ora, o entendimento da primeira turma sobre determinada matéria, há 6 anos atrás, era 1. Mas, com a mudança na composição, imaginem que lá da primeira turma saíram 3 ministros e vieram 3 ministros da segunda turma, né, fizeram essa permuta. Então, vejam que a composição da primeira turma ela sofreu uma alteração em 60%. 3 dos seus 5 membros. E quando foi ser julgado um novo processo sobre aquela mesma matéria, essa nova composição julgou diferente. Porque os 3 novos ministros chegaram com novos pensamentos. Então, óbvio que aí pode sim haver uma mudança de entendimento jurisprudencial. E se houver essa situação em que lá atrás, né? Imagina um tempo atrás, com a composição dos membros do colegiado. Então, só vai servir se alterar mais que 50%. No caso das turmas do STF, só se colocar 3 ou mais. Aí eu posso citar a divergência entre esses 2 julgados do mesmo órgão. Senhores, isso não é regra. A regra é que você vai trazer divergência entre órgãos diferentes do mesmo tribunal. Né? Mas, nessa situação, né, está autorizado aí pelo legislador que você suscite a divergência, até que para que a própria turma, né, mantenha essa uniformidade, né? Não fique com aquela jurisprudência pendular, né? Ora vai para um lado, ora vai para o outro, né? Então, a ideia é manter essa uniformidade. Beleza? Senhores, se tiverem perguntas, podem jogar no chat,
ou abrir o áudio mesmo, tá? Bom, aí eu faço esse resuminho aí para vocês, né? Não são cabíveis em quaisquer tribunais, falei no início da aula, né? Somente STF e STJ cabem esses embargos, né? Não cabem em casos de competência original, também já falei sobre isso, né? Então, se eu estou diante de um processo de competência original, eu não vou poder suscitar embargo por meio dos embargos de divergência dissídio com outro julgamento. Eu tenho que estar ou diante de julgamento de um recurso especial ou diante do julgamento de um recurso extraordinário. É sempre aí, né? Eu até posso suscitar divergência, né, entre um recurso especial e um processo de competência originária. Mas eu não posso suscitar uma divergência entre um processo de competência originária e um recurso especial. A recíproca não é a mesma. Então, não cabe embargos em caso de competência originária do tribunal. Somente em caso de recurso especial ou de recurso extraordinário. Tá? Certo? Eu até coloquei ali na observação, ali no terceiro parágrafo, né? Para caber, eu tenho, então, que os julgamentos tenham sido proferidos por turma, porque é órgão fracionário, no caso do STF, e até já botei ali, turma ou sessão, porque no STJ nós temos as sessões, que vocês vão pesquisar o que é uma sessão do STJ, e o que é uma corte especial do STJ. Eu até nem coloquei ali, certo? Não cabe contra a decisão monocrática, ainda que a decisão monocrática tenha julgado recurso especial ou extraordinário, né? O 1043 ele é bastante claro, né? E é embargável acórdão, e aí acórdão se eles sabem que é decisão colegiada, né? Certo? Então, basicamente aí, esse slide aqui, né? Ele meio que resume o que eu venho falando aí desde o início da explicação, né? E aqui eu trago aqui na parte inicial desse slide aí a questão da alteração, a doutrina chama de alteração substancial da composição do colegiado, né? Que eu posso suscitar a divergência entre julgados do mesmo órgão fracionário, desde que, né, em cada julgamento, ou de um julgamento para o outro, tenha havido o que a doutrina chama de alteração substancial, ou seja, pelo menos metade dos membros do colegiado tenham sido trocados entre um julgamento e outro. Aí eu posso suscitar. Não teve 50%, no caso do exemplo desse, trocou só 2 membros da primeira turma do STF, e 40%, não posso suscitar por meio dos embargos dessa divergência. Certo? A ideia é suscitar essas teses, eu coloquei ali embaixo, né? Acórdão embargado, senhores, é para lembrar, é o acórdão recorrido, é o acórdão do seu processo. É o julgamento do seu recurso especial ou do seu recurso extraordinário. E o acórdão paradigma é aquele, né, que, em tese, diverge do seu acórdão. É o que você vai trazer como paradigma, como tese a ser confrontada, né, para, diante dessa divergência, né, o órgão que tem a competência recursal possa fazer esse julgamento. Então, se no acordo embargado foi tratado do mérito e no acordo paradigma também foi tratado do mérito, cabe embargos de divergência. Se, por outro lado, no acordo embargado tratou-se do mérito, mas no paradigma tratou-se apenas da admissibilidade, não chegou-se ao mérito, então foi negado o seguimento àquele recurso especial por conta de falta de requisitos de admissibilidade, pré-questionamento, por exemplo. Nesse caso, não cabe embargo de declaração, ainda que os julgamentos tenham sido materialmente diferentes em sua essência. Então, aqui eu tenho que ter confrontação de teses em que o mérito tenha sido julgado, tanto no paradigma quanto no acordo embargado. Certo? Procedimento. Qual é o procedimento desses embargos? Quando a gente falou lá do recurso especial e do recurso extraordinário, a gente lembra o seguinte: se eu for interpor os 2 recursos ao mesmo tempo, nós temos uma ordem de julgamento. Primeiro julga o recurso especial, né? Então, primeiro o processo vai para o STJ, julga. Se do julgamento do recurso especial não houver prejudicialidade, ele vai para o STF e julga o extraordinário. Então, primeiro julga o especial e depois julga o extraordinário. Beleza. Então, vamos lá. Se eu interpus 2 recursos, senhores, então, primeiro vai para o STJ julgar o especial.
Julgando o especial, verificando se há divergência, eu tenho 15 dias a partir do acórdão do recurso especial para opor os embargos de divergência. E a instrução ela é relativamente simples, né? Como é, em linhas gerais, nos recursos, né, que já vimos anteriormente. Basicamente, vai haver uma instrução, né? E essa instrução ela é sumária, né? A parte contrária vai ser intimada para apresentar, né, resposta, uma contrarrazão aos embargos de divergência, no prazo também de 15 dias, né? Agora, é bom que se diga que, para quem vai manejar os embargos, né, cabe o ônus de comprovar a efetiva divergência. Não basta só pegar o acórdão da outra turma, do outro órgão fracionário, e trazer aqui, copiar e colar e acabou. Está aqui a divergência. Esse aqui foi procedente, esse foi improcedente, é a mesma coisa. É ônus de quem está manejando os embargos de divergência comprovar que, primeiro, temos duas situações ali que são similares, situações parecidas. E segundo, que nessas duas situações parecidas, os dois órgãos que estão sendo ali, né, desafiados, eles deram interpretação errada, ou interpretação não errada, mas divergente, e que por conta dessa interpretação divergente das normas ou de direito material ou de direito processual, esses dois órgãos chegaram a dois resultados diferentes. Essa é o ônus que cabe ao embargante. E você vai ter que fazer isso, né? E é interessante quando você vê a estrutura de um embargo de divergência, porque muitos dos colegas, inclusive, utilizam a técnica de comparação de partes do julgado, né? A fundamentação, eles fazem uma tabelinha, e aqui o acórdão embargado, o acórdão paradigma, né? E aí eles trazem trechos tanto da parte fática, quanto da parte de fundamentação, quanto da parte de decisão, justamente para deixar bem claro para o julgador, né, que os casos são bem parecidos, né, mas por fundamentações diferentes, em razão dessa divergência, eles chegaram ao final com resultados diferentes. Essa comparação analítica é ônus da parte. Então não adianta você só juntar o acórdão lá, o acórdão paradigma, e dizer, olha, esse é diferente do meu acórdão aí. Tribunal, julga esse embargo aí. Faz parte da estrutura dos embargos essa comparação, essa argumentação jurídica que você tem que traçar para convencer de que, de fato, né, dois órgãos daquele mesmo tribunal, diante de casos semelhantes, julgaram de forma diferente. Então, você vai ter que fazer isso de forma expressa. Tá? Então, não basta só copiar e colar a ementa e jogar lá, a argumentação é sua. Né? E o parágrafo 4º do 1043, ele deixa evidente, né, justamente em decorrência dessa necessidade de você fazer essa comparação, então vai caber a você trazer do processo, né, da onde você está extraindo o acórdão paradigma, trazer as peças que são essenciais para comprovação, porque eu tenho que provar que realmente existe um outro julgado e que o outro julgado é o meu paradigma. Então, você tem que extrair isso do que a gente chama de repositórios oficiais de jurisprudência ou repositórios credenciados. Os oficiais são aqueles, né? Diário de Justiça, Diário do Estado, dependendo da jurisdição. Mas existem repositórios credenciados, ou seja, empresas, né, que são credenciadas perante o STJ e perante o STF como repositórios. A exemplo da RT, por exemplo, né? Então, você vai ter que fazer a comprovação de que você extraiu desses repositórios oficiais o teu acórdão paradigma. O acórdão embargado já está no processo. Né? Com o advento da internet, você aí também consegue tirar, inclusive, normalmente dos próprios tribunais, sobretudo por conta do processo eletrônico, eu consigo ir lá no processo, a não ser que seja um processo de segredo, de justiça, e eu não seja o advogado do processo, mas os processos que, em regra, são públicos, você consegue facilmente ter acesso aos acórdãos que são lá prolatados. Né? No STJ não é diferente, no STF também. E aí você vai fazer menção da onde, né, qual foi a fonte, leva o link para o teu recurso.
Esse acórdão foi extraído do recurso especial número tal, julgado pela turma X, né? Extraído do site do STJ e bota o link, em que, se eu clicar no link, eu vou chegar no acórdão lá no site do STJ. Né? Então, eu tenho que trazer lá essa referência expressa à fonte. Isso é requisito, senhores. Se vocês não conseguem, né, trazer, comprovar a origem do teu acórdão paradigma, seja no repositório oficial credenciado, seja na própria rede de computadores, né, mas por fontes oficiais, aí, com a referência, com link, com tudo, você corre um sério risco de o teu embargo de divergência não ser apreciado, justamente porque faltou você comprovar a origem do teu acórdão paradigma, tá? Então, nada só de copiar e colar, né? Precisa também se debruçar sobre isso para que você consiga se valer do embargo, tá? Bom, então você interpõe, a parte contrária tem 15 dias, você vai ser intimada para apresentar as contrarrazões. Depois disso, né? E aí agora eu vou passar justamente para os regimentos internos, né, tanto do STF e do STJ, né, porque o próprio CPC faz essa menção, né, de que os regimentos internos também, que trazem disposições específicas sobre os recursos, né, dizem de que forma esses recursos vão tramitar. Então, basicamente, aí a providência ela é meio que cartorária, né, os embargos são interpostos, são opostos, né, vão ser juntados pela secretaria, a parte contrária vai ter oportunidade, né, mediante intimação de apresentar as contrarrazões, né? Os embargos de divergência, na linha do que acontece com o especial e com o extraordinário, não tem efeito suspensivo, né? Ora, se no especial não há efeito suspensivo em regra, que dirá, né, se vai haver efeito suspensivo nos embargos que você está opondo contra o recurso especial? Óbvio que quanto mais próximo do fim da via recursal você chega, né, menor a chance de você ter efeito suspensivo como regra, né? Aliás, né, vimos aqui que efeito suspensivo nós temos aonde? No recurso de apelação. Não tem no agravo de instrumento, não tem no embargo de declaração, né? Mas também já disse aqui que toda vida que, em regra, não há efeito suspensivo, cabe aos senhores recorrentes fazer um pedido desde que comprovem, né, os dois requisitos que já falamos desde o início do curso, né? Primeiro, a probabilidade de provimento do teu recurso, seria, né, para alguns o fumus boniuris, né, a plausibilidade do direito invocado, como queiram, né, e um risco de um dano grave ou de difícil reparação, que é o chamado ou conhecido periculo in mora, certo? Então, eu até fiz menção aí aos artigos 995, parágrafo único, e 299, parágrafo único. É possível haver, sim, efeito suspensivo nos embargos de divergência, desde que, primeiro, eu peça, segundo, além de pedir, comprove os requisitos, né, os dois requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora, para que daí o relator possa me conceder. Tá bom? Tranquilo até aí? Senhores, só um momento, por favor. Senhoras e senhores, fui buscar uma água ali. Minha garganta agora secou. Mas vamos lá. Então, não há efeito suspensivo, posso pedir, comprovados os dois requisitos, aí o relator vai apreciar. Beleza.
Pelo regimento interno, então, ele vai para o relator faz a admissibilidade dos embargos, né? Então, todos aqueles requisitos, né, de tempestividade, regularidade formal, recolhimento de preparo, senhores, há preparo para os embargos de divergência. E aí os senhores têm que fazer aquela comprovação juntamente com a interposição do recurso, tá? Certo? E aí ele pode negar seguimento se faltar requisito de admissibilidade. Se o relator fizer isso, o recurso cabível contra essa decisão de que inadmite os embargos de divergência é o agravo interno, porque se trata de uma decisão monocrática, tá? Não sendo o caso de inadmitir os embargos, intimação da parte contrária para contrarrazoar no prazo também de 15 dias. Se não é o caso de julgamento monocrático, do mérito dos embargos, designa-se aí, né, elabora-se relatório, voto e designa-se pauta de julgamento. No STJ, o procedimento basicamente é a mesma coisa, né? E eu até fiz a menção aí nesse slide que a instrução basicamente é a mesma, ou seja, também há preparo nos embargos de divergência no recurso especial, né? Relator vai receber e o relator pode se valer dos poderes que ele tem por força do artigo 932, incisos 3, 4 e 5. Esses incisos do artigo 932 já foi objeto de aulas, né, de inúmeras, porque eu sempre falei deles, porque eles se aplicam em regra aí aos recursos em geral. Comecei a falar deles na apelação, se aplica no agravo de instrumento e assim por diante. Então, basicamente, o 932, 3, 4 e 5 são aquelas hipóteses em que ele pode, né, negar seguimento ao recurso, que é o 3, né, pode julgar o mérito negando provimento, que é o 4, ou dar provimento ao recurso, que é o 5, naquelas hipóteses, né, lembram? Né, quando acórdão contraria a jurisprudência ou súmula dos tribunais superiores, etc. Né? Só para que vocês relembrem, né, então o relator aqui nos embargos pode julgar monocraticamente. Em não sendo o caso de julgar monocraticamente, elabora-se voto, relatório, voto, submete-se a julgamento. Certo? A decisão que inadmitir também aqui no STJ, cabe agravo interno, né? Dependendo do caso concreto, o Ministério Público pode ser intimado, né, a se manifestar, se for caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, que é fiscal da ordem jurídica, né? Então, pode ser aí que, efetivamente, o MP venha. Mas, se não for o caso, não há o que falar. E também com a possibilidade de, no dia do julgamento dos embargos, haver aí a sustentação oral, né? Basicamente, esse é o procedimento. Então, é um procedimento rápido, né? Então, imagine, né? Estávamos num recurso especial, né? O recurso especial foi improvido, opus embargos de divergência, né? Suscitei a divergência, os embargos vão ser julgados ainda no STJ. Uma vez julgados os embargos, né? Se ainda assim estou vencido, vai julgar o extraordinário que eu tinha interposto junto com o especial jurisprudencial, dentro do próprio STF. Eu posso opor novos embargos de divergência lá no STF. Então, vejam, senhores, que eu posso ter 2 embargos de divergência em um mesmo processo. Um em sede de recurso especial e outro em sede de recurso extraordinário. Então, eu posso ter essa possibilidade, né? Desde que nos 2 casos, tanto no julgamento do especial como no julgamento do extraordinário, eu consiga, né, trazer ou verificar que existe uma divergência, certo? Então, nada impede que isso possa acontecer, né, 2 vezes no mesmo processo. Beleza? Os efeitos, já falei que não há suspensivo, então, óbvio, não é efeito natural, ele pode ter, né? Não há translativo, há o devolutivo, um devolutivo restrito, porque como eu estou simplesmente tratando de uma divergência, né, a devolutividade fica restrita ao objeto da divergência.
Porque, às vezes, né, você vai ver uma divergência que não é de todo o recurso, é uma divergência de parte do que foi julgado no recurso. Então, obviamente, que os embargos vão se restringir ao que foi divergente, né? Certo? E tem um efeito interruptivo, porque aí, por conta do 1044, parágrafo 1º, né, a interposição de embargo de divergência no STJ interrompe o prazo de recurso extraordinário por qualquer das partes. Então, também temos aí esse efeito interruptivo, que a gente já tinha visto parecido nos embargos de declaração. Lembram disso, né? Os embargos de declaração interrompem o prazo de qualquer outro recurso. Né? Aqui também é a mesma coisa em relação aos embargos de divergência em recurso especial. Beleza? Eu trago aqui, senhores, 4 súmulas, todas elas do STJ, né? Faço aí a menção aos senhores, a 168, a 315, a 316 e a 420, né? Essas 4 súmulas são súmulas aí que se aplicam aos embargos de divergência, e das 4 aqui eu vou fazer menção específica a uma, que é a última, a 420, para trazer uma questão bem interessante. A Érica, qual slide, Érica? Esse? Não, professora, bem anterior. Mas deixa, o senhor vai gravar, tá gravada a aula, né? Está gravada a aula e o slide está na sala de aula. Beleza, beleza. Quando eu for revisar, eu dou uma olhada. Obrigada. Então, vamos lá. Ao contrário do que a gente possa parecer, né, a gente tem que identificar o que é a divergência. Né? Divergência, senhores, para a gente deixar bem claro, né, para a gente explicar um pouco dessa súmula 420, divergência é quando há julgamentos, entendimentos diferentes sobre a mesma matéria. Né? Se a gente for ler essa súmula aqui, a súmula 420, olha o que é que ela diz. É incabível em embargo de divergência discutir o valor da indenização por danos morais. Aí você já tem condições de vislumbrar qual seria o caso concreto. Então, imagine, então, que no meu processo, em sede de recurso especial, o STJ manteve lá um dano moral em determinada situação jurídica de R$10.000, certo? Mas eu descobri que, numa situação muito parecida com a minha, um outro órgão do STJ fixou danos morais em R$20.000. Pergunto aos senhores, nesse caso, houve divergência jurisprudencial entre a turma que fixou 10.000 e a turma que fixou 20.000? O que é que vocês acham? Se quiserem abrir o áudio aí, fiquem à vontade. Vocês acham que é divergência? Eu acho que é, professor. Que está falando aqui, eu não estou nem vendo quem está falando aqui. É o Luiz, é o Luiz. Luiz acha que há. Então, vejam, qual é o cerne da questão? O cerne da questão é, no caso concreto, se na situação jurídica, né, colocada em causa, posta em causa, se naquela situação ali há o dever ou não de indenizar em danos morais. As duas turmas entenderam que sim, há sim o dever de indenizar. O que houve na divergência foi quanto ao valor. E esse valor ele pode ter mudado por peculiaridades do caso concreto, da forma pela qual esse processo veio de baixo para cima e, de repente, naquela de 20.000, o STJ só manteve o que o tribunal lá de baixo fez, e no de 10.000, o STJ baixou o que o TJ tinha feito. Então, vejam, que não há divergência quanto à matéria. A matéria é, enseja ou não enseja indenização por danos morais? Né? E justamente por conta de reiterados embargos interpostos com essa finalidade, olha, no meu processo saiu 5.000 de dano moral, mas naquele outro recurso especial saiu 15.000. Eu quero que seja dado aquele entendimento para fixar 15.000. Quando, na verdade, o fundamento para conceder o dano moral é o mesmo. De fato, houve lesão ao patrimônio, à honra, né, daquela pessoa. As duas turmas não divergiram quanto a isso. E aí, por conta disso, nasceu a súmula 420. De tanto se tentar mudar valor de dano moral, né, com base em embargo de divergência, o STJ disse, olha, é o seguinte, senhores,
As duas turmas estão dizendo que tem dano moral. As duas turmas disseram que há. Né? Divergência, simples divergência de valor na fixação, né, não vai ensejar uma divergência sanável por meio dos embargos. Tanto é que ele foi lá e simulou justamente para afastar, para espancar essa possibilidade. Né? Então, não, senhores, efetivamente, a par de uma aparente divergência, né, o pano de fundo do recurso é saber se aquele caso concreto enseja indenização por dano moral ou não. Agora, se eu estou diante de dois casos similares, um órgão diz que não tem dano moral e o outro diz que tem, aí eu tenho uma divergência. Porque eu tenho dois casos similares, né, provavelmente por fundamentos diferentes, chegaram a resultados diferentes. Mas quando eu tenho dois casos em que houve o reconhecimento do dano moral e a divergência foi tão somente no valor do dano moral, não há que se falar em divergência. Essa é a redação, é a razão de existir da súmula 420 do STJ. Beleza? Ficou esclarecido aí, pessoal? E, para finalizar, senhores, eu trago aí aos senhores as 6 primeiras perguntas, né, da nossa avaliação. É um quiz simples, tá? É simples ele. 6 perguntinhas, né? Não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento eu falei sobre quem tem a competência para julgar os embargos de divergência. Eu só disse que é divergência entre um órgão e o outro do mesmo tribunal, né? STJ, eu falei no início que o STJ tem uma estrutura maior do que a do STF em relação à quantidade de órgãos fracionários, né? Mas em nenhum momento eu disse aqui a quem cabe julgar esses embargos. Aonde quem vai julgar os embargos no STJ e quem vai julgar os embargos no STF. Né? Esse é o trabalho de vocês. Né? Então, quando estiverem revisando a matéria de vocês, vocês vão aprofundar aí a leitura, vão dar uma olhada de como é que é a estrutura do STJ, quantas turmas, quantas sessões, né? Se há corte especial, para entender um pouco o que são esses órgãos, né? E a partir daí vocês vão responder essas 5 perguntinhas, da 2 até a 6, são perguntas sobre competência recursal. Né? Bastante simples de responder, basta só dar uma papirada rápida, vão conseguir facilmente responder essas perguntas. Essas perguntas vão estar disponíveis para vocês daqui a 25 minutos. Eu já programei, às 18 horas vai estar disponível para vocês como formulário. Então, vocês vão abrir o formulário, digitar as respostas, salvar o formulário. Eu não botei PDF para vocês postarem PDF de volta. Eu usei um formulário do Google, tá? Que aí facilita para mim, inclusive, na hora da correção. Então, vocês vão fazer isso. Depois a gente vai fazer a conferência disso ao final. Beleza? Essa é a primeira das atividades. Senhores, eu posso ajudá-los com alguma dúvida aí? Querem que eu volte em algum ponto específico? Ficou claro? Pode melhorar? Fiquem à vontade, senhores. Façam as considerações aí que julgarem pertinentes. Estou à disposição. TM, tudo certinho, professor. Então, ótimo. Eu vou fazer, então, aqui a chamada rápida para a gente encerrar. Deixar registrado, inclusive, aqui na gravação. O Alexandre. Presente, professor. O áudio, deixa eu até abrir o chat aqui, que aí quem for responder no chat eu também vou vendo aqui. Deixa eu trazer para cá a frequência. Alexandre presente. Amanda Ferraz. Amanda aqui, ou Amanda Craveiro. Presente. Ana Carla. Ana Clara. Ana Cássia. Andressa. Ana Beatriz. É mais fácil eu olhar aqui, né? Deixa eu olhar aqui. Ana Carla. Ana Carla tá aí, não tá não? Bom, pelo menos tá ela aqui registrada, tá? Pelo menos em espírito.
mas está aqui na lista de presentes. Andressa não está, Ana Beatriz não está, Auana, Bárbara, Carlos Henrique, Carolina, Clara, Denilson está aí, né? Elaine está aí, Érica está aí. Presente. Gabriel não está, Gabriele está na área, Giovana não está, Gustavo não está, Emily não está, Iana não está, Ingrid não está, Ismael não está, Israel não está, Tauana está aí? Não. Laura está, né? Laura, presente. Letícia não está, nem a Letícia Vitória, Lorena não está, Lucas não está, Luiz Rogério está, né? Mairon não está, Natasha, Maria Letícia não, Maria Luísa não, Moisés, Natália não está, Natasha está, Raira está, Ricardo Mateus não está, Sara não está, Shelley está aí, né? Shelley? Tá. Stephanie, Thalita está, Thaís não está, Tieme está, Vitória está, a Raira está. Tá. Yasmin não está, Igor não está, Irlândia não está. Senhores, muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Um grande abraço, um bom final de semana para vocês. Espero que todos fiquem bem, né? Vamos retomando aí os nossos estudos aí da melhor forma possível. Estamos à disposição de vocês. Teve dúvida? Joga lá no Google Classroom. Na medida do possível eu vou respondendo e a gente vai interagindo aí na nossa disciplina. Um grande abraço a vocês. Um bom final de semana mais uma vez e fiquem todos com Deus. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.